Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Área Comum Pod, o podcast que conversa com empreendedores, profissionais, com pessoas que nos trazem assuntos e histórias sobre empreendedorismo, negócios, liderança, sempre algo a acrescentar para todo mundo. Lembrando que nós estamos nas plataformas do YouTube e do Spotify, então nos ajudem nos seguem, comentem, compartilhem e nos ajudem a manter aí esses nossos episódios de bate-papo muito legal. Muito legal, inclusive, hoje, que nós vamos ter um assunto muito interessante, com pessoas muito interessantes aqui com a gente. Primeiro, o Fábio Beal. O Fábio Beal é cofundador e CEO da Porter Grupo, empreendedor em Endeavor. É isso, Fábio? Obrigado. É isso aí. Obrigado você pelo convite. O Fábio vai contar um pouco para a gente também sobre a Porter, sobre essa área de tecnologia que a gente quer falar, empreendedorismo. A história da Porter é interessantíssima. E também, hoje, eu estava já assediando ele para vir há bastante tempo, mas a gente sabe que as agendas são difíceis, vai ficar mais difícil ainda. O Diego Ramos, CEO da Teutec Solutions, presidente, vai assumir agora como presidente da CAT, eleito recentemente. Torcedor da Unidos da Coloninha do Figueirense. Opa! Diego, obrigado por ter vindo. Você não estava combinado em não falar combinado. isso, não. Hein? Mas é isso mesmo, não, né? Com certeza, com muito orgulho. Não é um momento muito legal, mas a gente continua, falar de né? futebol, né? Mas vamos falar sobre outras coisas. Isso, Obrigado por ter vindo, tá, Diego? E parabéns pela eleição na CAT. Obrigado, Rafael, obrigado. É um prazer enorme estar aqui, ao lado do amigo Fábio, que tem uma jornada empreendedora fantástica, que eu estou curioso para conhecer um pouquinho mais aqui no podcast. E é um prazer enorme. Vamos conversar um pouquinho aí. Vamos lá. Eu sempre costumo iniciar como uma primeira pergunta para o nosso convidado especial, perguntando quem é a pessoa, né? Antes da gente ser empreendedor, da gente ser profissional, a gente é alguém, a gente tem uma história para contar. E conta pra gente aí da tua maneira, de uma forma, quem que é o Diego Brits Ramos? Bom, eu nasci e criado aqui em Florianópolis, nasci na maternidade Carlos Correia, né? E me criei no continente, Rafa, porque muitos que não são de Florianópolis acham que Florianópolis é só a ilha. Então eu sempre gosto de dizer, eu me criei no continente. Estudei no Colégio Catarinense, que é um colégio bem tradicional, conhecido aqui da cidade. Depois eu tive uma experiência muito bacana, e eu sempre falo isso porque realmente começou a mudar a minha visão de mundo ali, quando aos 16 anos eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, pelo Rotary, e fiquei no interior dos Estados Unidos, uma cidade chamada Pikeville, 4.500 habitantes, no interior de Kentucky. Então era a terra dos rednecks. É onde você quer conhecer os Estados Unidos mesmo, você vai para locais bem raiz, como né? esse, bem raiz. E eu jogava futebol aqui, foi interessante essa história, porque eu fiquei numa casa de família e o meu irmão lá, americano, a família toda adorava futebol americano. E quando eu cheguei lá, o Brasil tinha acabado de ser campeão 94. do mundo, 94. Isso. Eu cheguei com a camisa do Romário, Brasil, e os caras perguntando, pô, que camisa é essa? Eu falei assim, pô, mas como que camisa é essa? Né? Do Brasil, o Brasil acabou de ser campeão. E foi aqui. Lá nos Estados Unidos, né? E foi lá nos Estados Unidos. Assim, o Brasil foi Em campeão em julho é. e eu cheguei em agosto, 2, 3 semanas depois. E todo orgulhoso com a camisa, né? E aí os caras, bacana, teve campeonato do mundo aqui. Cara, como é que vocês não sabem que teve campeonato? Até o Al Gore entregou a taça aqui pra vocês. Legal. Você jogou a Copa do Mundo? Vamos parar por aqui. Mas aí se tornar jogador de futebol americano. Aí acabei, já que obviamente não tinha espaço no nosso futebol aqui, acabei me tornando, porque no dia que eu cheguei, o meu irmão, os vizinhos dele, que já tinham tido um brasileiro que tinha jogado no time da escola, tinha se dado bem como kicker, naturalmente, porque é a única coisa que o brasileiro consegue fazer e fazer muito bem. E aí eles botaram a bola oval e eu chutei bem reto assim. Eles ficaram, pô, amanhã vamos te levar lá pra conhecer o treinador. O time de uma escola que tinha a cidade de 4.500 habitantes, o time tinha 11 treinadores. Aí tinha um treinador especial lá de estrutura kicker. Formidável. Não, estrutura formidável, os caras vivem daquilo. E aí eu passei no teste e acabei me dando muito bem, porque com a experiência que eu tinha jogado muito tempo futebol aqui, né? Acabei batendo recorde da escola, também um recorde lá estadual. E fez também com que eu me inserisse mais na sociedade americana ali, porque os caras não faziam a mínima ideia onde ficava o Brasil. Então, pelo fato de ter tido essa experiência ali exitosa no futebol, acabei fazendo vários relacionamentos, tendo uma experiência maravilhosa. Isso é muito importante para eles lá, né? O esporte em si, né, pro americano é algo realmente para se inserir na sociedade com uma maneira direta, né? É muito valorizado. É muito valorizado. A gente tem algumas histórias e algumas experiências nos Estados Unidos para contar aqui, inclusive o Fábio vai contar para a gente também. Como eu te apresentei, tu és CEO da Teutec.
né? Isso. A Teutec é uma empresa de família. Como é que é? Conta um pouco dessa história pra gente. Quantos colaboradores tem a Teutec hoje? Quantos anos existe a Teutec? Bacana. A Teutec hoje tem 250 colaboradores. Então, bom, eu formei, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu me formei em engenharia elétrica aqui na UFSC, que é a mesma faculdade que meu pai fez. Meu pai tinha uma empresa, foi fundada em 1991, voltada para a área de telecomunicações. E ali, no final da década de 90, com a privatização das telecomunicações e o mercado mudando completamente do analógico para o digital, então meu pai viu que, olha, o mercado está indo para essa área de redes, network, então vamos montar uma nova empresa, Já tinha uma visão. convida 2 amigos teus da faculdade que compartilham os mesmos valores e princípios que o teu e vamos fazer a reinvenção da empresa. Isso foi lá, quando a gente se formou ali em 2001, 2022, e a empresa foi se reinventando ao longo de todo esse período, né, de Teutec telemática, passando para networks, depois para hoje, para Solutions, então é uma empresa que atua em todo o território nacional, a gente tem clientes, mais de 1.000 clientes em todas as unidades da federação, clientes corporativos, né, uma empresa Tem B2B. serviço público também, né? Serviço Corporativos, público e privado. educação. Hoje o faturamento é mais ou menos metade, setor público e setor privado. A gente tem de grandes contas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Exército e clientes privados também do porte aí da Tigre, VEG, Alpargatas, Azul Linhas Aéreas, Cacau Show. Então é bastante legal. diversificado. Quantos colaboradores tem a Teutec hoje? Cerca de 250 colaboradores. 250. Eu acho muito legal falar sobre isso. A gente fala aqui sobre empreendedorismo, a gente fala muito sobre conexões, sobre pessoas, né? Eu imagino o quão é difícil lidar com isso, tu manter essa turma motivada no dia a dia. A Porter hoje são quantos colaboradores, Fábio? Hoje, 470 diretos. Para quem ainda não conhece, quem é a Porter? Bom, vamos lá. A Porter Group começou com um sonho maluco, quando a gente viu que tinha uma necessidade ali de melhorar os acessos nos condomínios. A gente brinca que hoje a Porter é uma empresa de solução tecnológica para condomínio. Nosso propósito é melhorar a vida em condomínio com tecnologia e segurança, que são os nossos 2 core business, né? Segurança, a área que eu trabalhei até criar a Porter, e segurança eletrônica e tecnologia, que é a nossa paixão. Então, e aí, literalmente, a gente entrou pela porta de entrada. Foi resolvendo o controle de acesso dos condomínios e está avançando e tá bem legal. Hoje a gente está atendendo aí, tem franqueados em todo o Brasil, 60 franqueados, 10 unidades são próprias. E tem 2.000 condomínios atendidos no Brasil, lidera esse mercado hoje. Tem alguma coisa na América Latina também de atendimento? 2 franqueados no Chile, Olha só. em Santiago. Legal. Eu quis saber até pela quantidade de colaboradores que vocês têm, porque realmente essa questão de manter uma equipe dessa motivação... Eu sei que tu és um fã de frases motivacionais, né? Vou citar até algumas aqui. Fiz a pesquisa bem, hein? Fez uma pesquisa bem, como, por exemplo, tem um cara que eu acho que tu admira bastante, que é o Osiris Silva. Doutor Osiris Silva. É preciso criar uma realidade maior do que os nossos próprios sonhos. É isso aí. É isso, né? É isso aí. Ele é uma referência, então, para ti. Inclusive, ele foi cofundador da Embraer, né? O doutor Osiris Silva... Eu só lamento que o doutor Osiris Silva é mais conhecido fora do Brasil do que no próprio país dele. É verdade. Ele fundou a Embraer quando o Brasil mal importava bicicleta. E criou uma das maiores fabricantes de aviões do mundo. Tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes, me inspirar com eles. E essa frase ela é muito marcante para mim, inclusive numa sala que eu tinha lá na sede, que depois da pandemia também acabou com a sala, né? E essa frase é muito marcante, porque a gente precisa pensar grande e realizar grande também, né? Então é algo que... E claro, você consegue isso no dia a dia, fazendo a coisa bem feita, fazendo a coisa certa, não pegando atalhos. E essa é a história da Teutec, né? Uma empresa que vem evoluindo ao longo do seu período e até eu estava semana passada com os colaboradores. A semana passada foi uma semana super especial. Um dos meus sócios, o Rafael Araújo Silva, estava no Harvard Club em Nova York, num evento lá promovido pela EQI Investimentos, na Semana Brasil Week, que eles chamam. E estava apresentando o case da Teutec para investidores nacionais e internacionais. Assim, cara, quando é que a gente ia imaginar, nem nos nossos melhores sonhos, né? Mas, enfim. E faz um pouco, Rafa, da cultura da Teutec. Essa cultura
da gente tá sempre na área de desconforto, né? Colocar o bloco na rua? Colocar o bloco na rua. Outra frase. É outra frase, tá nos nossos valores. Mas, enfim, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tem sempre espaço para melhorar. A gente fala sobre isso, a cultura do Growth Mindset, que é uma cultura implantada na Microsoft pelo Satya Nadella, quando ele assumiu a Microsoft, e que a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, né? Com essa mentalidade de crescimento, que a gente sempre tem algo a aprender. Diferente de uma mentalidade que essa pesquisadora da Universidade de Stanford fala, que é a mentalidade fixa, né? Que você acha que sabe tudo. Então, acho que é isso. Nosso espírito empreendedor, a gente tenta passar isso. Estou aqui, adoro estar na rua, parado, a gente não tropeça em nada. Então, eu estou muito curioso. Estou muito curioso, porque eu nem sabia que o Fábio ia vir. Uhum. E eu tinha curiosidade para conhecer a história do Fábio, né? A história da Porter. E agora eu vou ter a oportunidade de vir aqui conhecer um pouquinho mais da história e aprender. Acho que a gente sempre tem que ter essa questão da humildade também, né? E quando a gente vem para um ambiente desse, como a Kátia aqui, que eu sou super fã, naturalmente, senão não estaria, não estaria onde estou hoje, não estaria assumindo. Dia 1º de junho assumo como presidente. Até porque é um presidente? trabalho pro bono, né? Um trabalho voluntário. A partir de 1º de junho assumo como presidente. A partir de 1º de junho. E aqui é um espaço que eu acredito firmemente que empresas que se conectam com ecossistemas prosperam mais. Né? Sem dúvida. Eu posso dizer que eu cheguei há 10 anos em Floripa e eu saí de Cuiabá porque eu percebi que realmente eu validei lá que você acaba sendo o homem, né, fruto do meio que vive. Perfeito. É outra frase que eu tenho. Então. Outra frase. Eu estou anotando. Não é minha, né? Naturalmente, essa frase. Não é minha, mas assim, eu vi que, eu já estava ficando diferente da minha essência. Eu falei, não, cara, e quando eu conheci o ecossistema de Floripa, eu falei, cara, é para lá, e rapidão mudei para cá, e a Kátia me abraçou, me inspirou muito, participei de muitos eventos aqui, tive o prazer de acompanhar dentro do conselho o mandato de Yomani. Fantástico o trabalho que a Kátia faz, trago gente do Brasil todo para cá conhecer, é inspirador, né? Então, tá acontecendo um movimento no Brasil de se criar polos, né, para tecnologia. Então, aqui é a referência para o Brasil e fora do Brasil, né? Nós vamos falar um pouquinho da Kátia Deixa eu também. pegar uma bola, olha, já que o Fábio levantou a bola aqui, essa questão de inspiração, né? Onde é que está a essência dos ecossistemas que eu vejo? São as conexões. Né? São conexões que acabam inspirando. Então, se você tem algo para aprender com o outro, eu me inspiro na trajetória do Fábio e busco trazer para a minha empresa. Então, essa conexão aqui, que na Kátia, nesse ecossistema, é muito forte. Ambientes como esse aqui que a gente está hoje, no Primavera, você vê, enfim, empreendedor de manhã, de tarde, à noite, você esbarra com um monte de gente interessante. Imagina eu sair de uma economia totalmente tradicional, empresa de segurança eletrônica, mas vem de uma área muito tradicional, e chego aqui e me deparo com essa realidade. Eu brinco, eu fiquei uns 3 meses perdido. Eu falo, cara, eu não sei nada mais, e vamos lá aprender, e estou descobrindo um mundo novo. Foi isso que eu senti quando eu cheguei aqui em 2015. E esse meio, esse universo da tecnologia, ela é muito rápido também, né? Então, a gente está falando de negócios, de empreendedorismo, de conexões, mas num meio que realmente desenvolve, e está vindo uma garotada, um pessoal jovem e novo que é muito acelerado muitas vezes, né? Como tu falasse, a gente está aqui no Passeio Primavera, tem a Kátia, vocês, até o Tec tem aqui, inclusive, Temos. Uma sede. A gente acredita tanto aqui que na pandemia a gente manteve a sede lá em Coqueiros, mas a gente trouxe um espaço para cá que a gente chama de Hub Digital, justamente para fazer essa conexão dos nossos clientes com esse ecossistema. A gente tem cliente no Brasil inteiro, como o Fábio falou, a gente recebe gente do Brasil inteiro aqui. Os caras, poxa, eu quero me conectar com o ecossistema. Mas também é uma forma dos nossos colaboradores respirar isso aqui. Porque a gente fala em transformação, não adianta só o CEO, enfim, 2, 3 diretores fazerem parte dessa transformação. A gente fala que a água ferve de baixo para cima, né? Então tem que estar todo mundo envolvido, comprado. Então os nossos colaboradores gostam de vir aqui, a gente incentiva que eles conectem também com o ecossistema. Por isso que eu falei agora há pouco que quem se conecta com o ecossistema prospera mais. No final, como a gente fala, sociedades que cooperam vencem, né? E eu acho que isso vale para empresas também. Empresas que cooperam vencem, e é uma cultura diferente. Eu fico imaginando, o Fábio falou de onde dele veio, muitas vezes você pega culturas mais tradicionais, não, isso aqui é um segredo da minha indústria. Não podia conversar com você. Compartilhar. Aqui é engraçado que quando chega alguém aqui dessas indústrias mais tradicionais,
Olha, eu vou te falar que eu tive uma ideia para empreender aqui, ó, mas não fala para ninguém. Aí a gente começa a explicar. Olha, vou explicar para vocês aqui que aqui funciona diferente. Não começa assim que já está começando errado. Eu sou particularmente um fã do associativismo. Por isso que existe a confraria Área Comum, por isso que existe aqui o Área Comum Pod. Inclusive, também usando uma frase da nossa confraria, conexões inspiram pessoas. Né? Então, isso faz realmente o negócio girar. Entrando um pouco nessa questão, que eu comecei a falar para vocês da dificuldade que eu imagino, o desafio para manter os colaboradores inspirados e no meio do negócio e tal. Eu ouço muito falar e eu vi essa semana, porque a confraria, na próxima quinta-feira agora, vai ter um evento, o primeiro evento aberto ao público, que chama-se Primeiro Fórum Área Comum, do mercado condominial, enfim, com palestras, enfim. Mas eu já ouvi, inclusive, de pessoas assim, eu não vou no evento porque o evento são sempre as mesmas coisas, não tem o que fazer lá. Uhum. Mas todo evento, eu acho que o principal, até muitas vezes até mais do que uma palestra, é o momento do network, das pessoas se conectarem e se falarem, né? E eu sei, vocês, nós vamos contar aqui sobre a Porter, que investe muito em eventos. Sei de ti, Diego, quem te acompanha nas redes sociais, que tu és um cara que tá... Aquele arroz de festa, né? Tá onipresente. Isso, né? Em todos os eventos possíveis, né? Porque isso é muito importante, né? Para falar, inclusive, para essas pessoas, por que os eventos, por que tá lá, por que fazer parte, né? Eu acho que isso, ou ficar só dentro de casa, ou ficar dentro da empresa, o negócio não acontece, né? De novo, tudo são sobre conexões, né? Conversar com as pessoas. Então, essa mentalidade, não vou mais em um evento. Eu imaginaria que essa pessoa está uma mentalidade já fixa. Tudo que tinha para aprender. Outro dia, um amigo meu chegou lá em casa, ele chegou com um fone de ouvido, assim, cara, por que fone de ouvido? Um fone de ouvido grande. Não, porque eu pego um Uber e eu não gosto de conversar com o motorista. Assim, cara, mentalidade fixa total. Eu adoro conversar com o motorista de Uber, cara, você aprende história. Um monte. Você pega lá o cara que tinha uma barraca de açaí, e aí, mas, o que aconteceu com a barraca de açaí? Não, mudou o governo. Mudou o governo, porque as pessoas acabaram segurando mais. Poxa, que interessante. Então, isso vai refletir no meu negócio, porque eu também atuo no varejo, sabe? Então, os eventos promovem isso, né? Você faz conexões, de novo, são as conexões que você vai aprender mais. Tem um professor lá de Boston, que ele frequenta bastante aqui no nosso ecossistema, o Hitendra Patel, que fala o seguinte, se você não se conecta, você está, vamos dizer, numa cidade grande, olhando para o céu, aquele céu de cidade grande, você vê 1, 2 estrelas, né? Agora, quando você se abre para a conexão, é como se você estivesse no interior, né? Aquele céu super estrelado, e quando vem a ideia, você está lá tomando banho, achando que a ideia veio naquele momento, não, a ideia veio com todas aquelas conexões que você fez. Agora, claro, você pode ter uma conexão de um céu, né, que você vê 2, 3 estrelas ali na grande cidade, ou você pode ter uma constelação de estrelas, você vai fazendo aquelas conexões. Aqui, eu posso ter uma ideia daqui a 3, 5 meses, que foi num papo que a gente está tendo aqui. Exato. Poxa, mas eu conectei aquele papo com aquilo lá. Uma construção. De novo, esses ambientes são ricos, claro. Você tem que focar no seu negócio. Também não dá para ir evento o tempo todo, né? A gente fala na empresa que é o performar e transformar. Antes de vir aqui hoje, Rafa, eu estava lá com o time vendo o forecast da semana lá, porque você tem que performar, porque o dia a dia é extremamente importante da empresa também. Perfeito. Você tem que ter objetivos muito claros. Quando as empresas vêm para cá, a gente tem um programa aqui na Caixa, chama Link Lab, que é para conectar as corporates, as startups. A primeira pergunta que a gente faz para eles é o seguinte, qual é o teu objetivo de inovação? Tem que estar muito claro, porque também não pode vir aqui sem nenhum rumo, daí você se perde bastante. Aí vai ficar indo ao vento, né? A Porter tem, eu queria que tu falasse para a gente, Fábio, tem um cronograma anual de eventos que depois culminam com o final, né? Qual foi a ideia inicial de vocês para criar isso realmente no mercado condominial? Vamos lá. Eu sou uma pessoa bastante tímida. Agora não dá mais para voltar atrás. Não, aqui tá legal, mas assim, para evento, até vou. É aquela história, né? As pernas tremendo, a gente vai igual, mas... Fica lá atrás. É perfil, acho que cada um... Claro, tudo é treinável. Tu tens um showman para isso, né? Mas no meio do caminho eu conheci uma pessoa que tem a veia para isso, é a vocação dele, é o nosso evangelizador do mercado. E é o propósito dele de vida. Então eu falei, cara, vem pra cá, vem ser meu sócio e você vai ser o nosso diretor de relacionamento, que é o Odirley. Então, glória. Glória. Frase dele. Se falar palavrão, ele fala queima, Senhor. Uma figura. Eu falo que tem que ter sempre alguém rezando por nós, né? Isso, tá certo. E aí, então, a gente começou timidamente fazendo eventos, que o mercado condominial ele é muito local, era muito local, e a gente quer transformar isso. E também é extremamente carente, né? Tá profissionalizando agora.
Então a gente começou a criar eventos regionais, trazer aí, em média, são 150, 300 síndicos por cidade. É o terceiro, quarto ano que a gente está fazendo isso dos regionais, já está esse ano 53 eventos no Brasil. E é o Odi que vai palestrar em todos, ele está fazendo em média 2 por semana, cidade em cidade. Fora as aulas que ele dá em pós-graduação, escreve coluna, artigo para os meios aí. E também, e hoje ele tinha uma agenda intransferível, eu acabei caindo aqui, né? Porque hoje é o cara que aparece mais, mas foi muito legal ter essa oportunidade. E a gente criou também, era um sonho nosso, de falar assim, cara, por que síndico não pode ter um evento nacional para síndico? Não precisa ser só local. Então vamos usar esses locais para criar um evento, e esse ano é o terceiro ano agora, que vai acontecer dia 9 de novembro, o Porter Summit lá no Centro-Sul. Esse ano já público? 3.000 pessoas esse ano. Legal. A gente vem, o primeiro foi 600, o segundo 1.600 e esse já 3.000. E vem gente do Brasil todo, as conexões são incríveis, tem uma feira de negócio. Esse ano o nosso tema é experiência, cada vez mais levando experiência. Então vai ser um negócio bem legal. A CAT, seguindo essa linha, tem também para agosto agora, já quase, o Startup Summit, né? A CAT, ao longo do ano, realiza mais de 200 eventos, e eventos que estão se tornando referência. Muito em breve agora, dia 10 de junho, se eu não me engano, a gente vai ter o Energy Show, que vem players do Brasil inteiro nessa área da energia. Há 2 semanas atrás, o Fintech Trends, recebemos os nomes aqui como CEO do mercado Bitcoin. E alguns desses eventos, naturalmente, acabam crescendo. E um deles que foi, que na verdade em parceria com o Sebrae de Santa Catarina, que é o Startup Summit, a CAT co-realiza junto ao Sebrae. E é um evento que hoje são para mais de 10.000 pessoas. É um grande festival de empreendedorismo, um grande festival de inovação que vai acontecer novamente no Centro-Sul, de 14 a 16 de agosto, que vem gente do Brasil inteiro, palestrantes de fora também. Então, todos que estão nos assistindo aqui estão super convidados, ingressos estão à venda. É bom comprar rápido, porque sempre esgota. E eu tenho uma curiosidade, isso vai servir para outras pessoas também. A gente estava falando aqui, as pessoas que se inspiram ou se interessam em eventos, em conexões. Apesar de ser um evento da CAT, né, que é o do mundo Sebrae, né? A CAT Sebrae, né, que é mais voltado, ou então tem grande referência na tecnologia. Mas é algo para aprender empreendedorismo, conexões, de tudo um pouco, né? Acho que aqui, ó, é o que eu falo. Eu quero ir, eu estarei lá. Mas não sou da área de tecnologia, mas vou lá para ouvir, para ser ouvido, para se conectar, para conversar. É um evento, acima de tudo, de inovação e conexão, como você bem falou. E hoje, para você prosperar nesse mundo, você tem que inovar. Não importa qual a área que você está. E é difícil também imaginar um segmento da economia hoje que não utilize tecnologia. Então, na verdade, com certeza, é um evento aberto para todos. Mas abre muito a cabeça, né? Não necessariamente vai ver o que você está procurando, o que você precisa, mas abre a cabeça, a história das conexões. E inovação, muito aqui é com tecnologia, mas ela não é feita só com tecnologia, né? Sim. Tem aquele case antigo lá já, mas que exemplifica bem, que é o do protetor de papel para os copos do Starbucks, né? O cara com papelão, cola e uma tesoura criou um negócio lá bilionário e não tinha tecnologia, mas ele enxergou diferente. Então, você respirando esse ambiente de inovação, muito puxado pela tecnologia, você consegue inovar em processos, não só necessariamente em produto. Então, acho que isso é fantástico nesses eventos, está sempre aprendendo. Eu sou fã de evento, tô direto também andando para lá e para cá. Eu acho legal, bem que o Fábio falou, inovação não necessariamente envolve tecnologia. Eu estou lendo o Mickey aqui, eu sei que o Fábio leva uma turma aí sempre para os Estados Unidos, né? Muito interessante. E uma inovação que eu fiquei sabendo lá na Disney, porque você vai para a Disney é uma coisa, você tem milhares de pessoas no parque e você não vê sujeira no chão, né? Perfeito. Então, o que me contaram, pelo menos o Fábio pode confirmar ou não, mas o que os caras fizeram? Com uma pranchetinha na mão lá, o pessoal entrava no parque e recebia uma bala. Sim. Aí o pessoal... É mais ou menos a história assim, né, Fábio? Aí o cara recebia a bala, né? Pegava, colocava e, puta, onde é que eu vou colocar? E aí eles conseguiram medir que a cada 6 passos o cara dava, ele jogava no chão. Então, conclusão, pisaria numa lixeira a cada 6 passos. Ou 10 passos. 20 passos. 20 passos, vai. Então é fantástico, né? Não muito bem. E nessa imersão que a gente promove aí para o mercado condominial, né? Agora eu fui na segunda turma desse ano, vai ter a terceira em agosto, já esgotou. Está aberto para março de 25 a próxima turma. Eu não consegui vaga ainda. E a gente conseguiu validar tudo isso, porque pela manhã a gente fica no hotel vendo toda a teoria, né? Do como se chega lá,
como que a Disney, né, a empresa por trás disso faz essa gestão. Bastidores. Quais são as chaves de sucesso, matrizes de integração que eles fazem. Então, o lado técnico da coisa para a magia acontecer. Então, eles falam, isso tudo aqui não é feito com magia, mas um bom trabalho executado cria magia. Então, e a gente validou essa história das lixeiras mesmo. Você anda lá, mesmo? cada 20 passos tem uma lixeira. Então, posso continuar contando essa história? É muito, E é como muito tu verdade. citou antes, né? Então, às vezes, uma ideia surge de algo que se vai se observando ou conversando lá atrás. Então, eles observaram, estudaram, pensaram até chegar a uma decisão final que, às vezes, muita gente acha que às vezes é um estalo. E muitas vezes não é, né? E é legal como eles também lá usam muito do exemplo, né? O Walt Disney tinha isso muito forte. E ele tem uma das principais fotos que tem de exemplo dele lá, ele juntando um papel no chão e botando na lixeira. Isso até hoje. E lá você vai ver pessoas com um pegador de lixo, assim, para pegar no chão o lixo. Quando você vê uma pessoa com aquele pegador, ele é um líder. Então, os líderes andam com esse pegador para dar o exemplo. Legal. Então, Serve assim, como lá exemplo, né? todo mundo limpa. A gente falou isso, muito inclusive. legal. É o bem Diego legal. Cultura, né? Cultura forte. total. E isso serve como inspiração, não tenha dúvida. Por isso que o Mickey faz presente aqui no nosso episódio, sabe, Diego? Porque a história do Walt Disney, de empreendedorismo dele, não só agora, de todos esses cases, né? mas a perseverança, ele recebeu muitos nãos. Muitas portas fecharam até que o irmão dele ajudou ele, depois um terceiro sócio, que foram os investidores, os bancos e tal. Mas a ideia dele recebeu muito não. Então, para mim, é um símbolo de empreendedorismo formidável, assim, que serve como exemplo, né? E aí, para quem quer começar Uma também... empresa centenária ainda, né? Centenária. Como é que os caras chegam? Já Eu fez admiro 100 essas anos. empresas centenárias, assim. Elas têm uma coisa diferente, É né? a cultura. É a cultura. O Walt Disney continua lá vivo. Pô, tem muita historinha legal. E, assim, e o que é mais interessante, né? Que a gente tá falando sempre de nunca... qual é a frase que tu citou lá? Se ficar parado, não vai tropeçar em nada. Paradas não tropeça em nada. Pô, Disney é Disney, né? Já tem muita coisa no dia a dia para, inclusive, se preocupar. E agora estão lançando um novo projeto, né? Na área de condomínios. Estão lançando condomínios De casas. de casas. E vão entregar as casas prontas. Que é No muito modelo um Disney. modelo americano. A gente pôde ver um pouco disso lá. Eu também, agora a gente visitou Celebration, que é um bairro que foi criado lá pela Disney também, na área. Visitou a Casa 1, onde tem um amigo lá que a gente fez, que é o Molina, que ele tem uma imobiliária lá. Nessa Casa 1. Ele acabou comprando a casa e depois descobriu que foi a primeira que foi feita e as outras foram vendidas a partir daquela. Então, tem toda uma preocupação com criar o ambiente para as pessoas viver bem, né? Que tem muito a ver com o que a gente faz aí no dia a dia para os condomínios. Experiência, né? Experiência. Hoje a gente fala que experiência é a nova moeda. E essa de geração que transação. vem agora não quer acumular, ela quer viver com experiências legais e, né, é uma outra cabeça que a gente às vezes fica... E puxando um gancho nessa nova geração, porque o mundo da inovação tem muito disso, né? Muita gente jovem tal surgindo. Eu imagino o desafio que é para manter esses profissionais, esses colaboradores motivados no dia a dia. Tem algum segredo? O que vocês... Lá na Teutec, eu sei que tu és um cara muito motivacional, de bom ambiente. Na Porter também eu conheço lá internamente. Então, hoje já é uma outra cara. Há muito pouco tempo atrás não se imaginava empresas com salas de compressão, esse tipo de situação. Então, é uma outra geração, né? Mas precisa manter esse povo motivado diariamente, né? Tem como lidar com isso, né? Esse desafio. De novo, né? Tudo é questão da cultura, né? Então, a própria questão do home office... O Teutec tem quantos anos? 33 anos. 33 anos. Se renovando a cada... Então, assim, você tem que se renovar, tem que estar sempre atento, né? Porque o que acontece também, a gente fala hoje, a geração Z, a geração Y e tal. Então, quando a gente começou, basicamente tinha lá, me ajudem aí, Baby Boomers, a geração X, não tinha muita geração. Então, era assim, tinha um tempo ali para você se adaptar, né? Isso. Hoje é tanta geração... É muito rápido. É muito rápido, eles mudam muito, né? E, claro, eu tenho 2 filhos pequenos, eu procuro me inspirar também nos meus filhos, mas realmente é um desafio enorme, né? Mas eu estava falando da questão do home office, a gente tem que mudar, a gente tem que ter aquela cabeça aberta que, cara, mas por que eu estou pensando assim ainda, né? Aquela história lá da panela da minha avó lá, não sei o quê, que eu faço da mesma maneira até hoje. Então, no home office, eu me lembro que eu estava indo com uma líder nossa da área de recursos humanos, acho que era no dia 12, 13 de março de 2020, véspera da pandemia. A gente estava indo para Curitiba e a gente ia falando de home office. Aí eu falei assim, esse negócio do home office, sinceramente, eu não acredito. Eu cheguei no hotel à noite, estava lá o Trump anunciando que
Olha, não tem mais voo para os Estados Unidos. Lembra que foi aquele Parou, negócio? foi. Parou a NBA, caramba, não sei o quê. E uma semana, 3, 4, 5 dias depois, não tinha mais ninguém dentro da empresa. E hoje a Teutec tem o trabalho híbrido, né? Então, você tem que estar aberto a essas mudanças, porque elas existem, vão continuar existindo, você goste ou não goste, e tem que se adaptar, né? A história do quem permanece é o cara que se adapta, né? Então, Quem vence não é o mais forte, né? não vence é o mais forte, é quem se adapta mais rápido. E lá na não porta tem é da dúvida. mesma E maneira. de novo, né? tá? Eu quero defender novo esse ecossistema, porque assim, eu defendo, mas eu pratico, né? Porque minha empresa está Uhum. aqui. Então, essa questão de ser sempre aberto ao novo é isso aqui. Né? É esse ambiente aqui. Então, eu estou aberto a qualquer conhecimento. Pode ser o garoto ali, mas é o garoto que já vem com outra mentalidade. Perfeito. E a gente tem que ver também quem trabalha com consumo, por exemplo. Daqui a 10, 15 anos, o grande consumidor vai ser o jovem ali que está hoje com 18 anos. Então, você vai fazer para quem o teu produto, né? Tem que fazer para ele, você tem que entender esse público. E um ambiente como esse aqui, circula, né, jovens, pessoas de todas as idades, todo mundo. É a diversidade que a gente fala, né? A diversidade, a inovação, ela é potencializada quando você tem um ambiente mais diverso. E esse ecossistema ele é uma rede tão grande que você realmente não tem fim, né? De serviços, produtos, fornecedores. Vou dar um exemplo. A gente está aqui no Passeio Primavera, o estúdio fica dentro do Impact Hub, tem a ACAT, tem serviços de gastronomia. Isso é um modelo criado, hoje se chama Urbana, a empresa, né? Do Passeio Pedra Branca lá. Então o Passeio se tornou uma marca, uma referência, um modelo. Tanto é que eles estão expandindo lá no Sapiens Parks, inclusive, já Passeio está... Sapiens, inaugura dia 4 de junho. 4 de junho? 4 de junho, inauguração. Então, assim, é formidável. Aqui você tem negócio, você tem escritório de advocacia, você tem gastronomia, você tem a CAT. Então, o ecossistema é muito grande. Você vai somando, vai acrescentando. Isso não para, né? Inclusive, um dos grandes escritórios de advocacia da Fica cidade, aqui. se não o maior, Menezes, estrategicamente, o Menezes trouxeram para cá para justamente poder ter essa Tá junto. conversa. Até porque, poxa, você vai falar na área de M&A, né, Fábio? Sim. Hoje, o dinheiro aqui na cidade, vou falar especificamente, sempre eu falo de ACAT, eu falo naturalmente de Estado, né? Mas vou falar um pouquinho de Florianópolis aqui. Nos últimos anos, com o avanço aqui das empresas de tecnologia, o dinheiro mudou de mãos. Né? Então, você vai falar, por exemplo, de M&A, hoje, quando é que a gente imaginar, nós somos daqui, né? Quando é que a gente imaginar que ia ter uma empresa de tecnologia que foi vendida por 2 bilhões de reais para a TOTS, que foi o caso da RD. Então, isso e os empreendedores que ganham esse dinheiro, muitos deles, ou talvez todos eles, querem permanecer em Florianópolis. Porque quem não quer permanecer em Florianópolis? Não, e é incrível como o ciclo se renova. Conheço vários empreendedores, a gente tem alguns grupos aí de troca. Até eu estou num grupo que tinha, sei lá, 8 empreendedores, acho que 6 já fizeram saída. E interessante porque normalmente as pessoas pensam, agora o cara vai vender a empresa, vai ficar de boa. Nada, eles estão tudo empreendendo, reinvestindo. Não conheço um que... Até porque muitos deles a gente sabe de transações, né, Fábio, que o cara tinha 25, 26 anos. Isso. O cara ficou milionário com 25, 26 anos. Esse cara não vai parar. E ele vai ser a bateria para continuar girando essa roda, né? Porque vai investir em novas startups, vai dar auxílio, porque já passou por muita coisa ali também. Experiência, né? Que a gente chama as mentorias dentro da Endeavor. Então, isso é muito legal. É um ciclo que se retroalimenta, né? E esses jovens empreendedores que vocês estão citando, que vendem por bilhões uma empresa, eu queria que vocês explicassem, para quem não é muito do meio, a questão da empresa unicórnio, né? Que é muito legal, inclusive, porque eu tenho dados, me corrijam se eu estiver errado, que em 2018 o Brasil teve a sua primeira empresa unicórnio, que foi a 99 Tax, 99 né? Tax. E aí hoje, uma empresa para se tornar unicórnio, que eu quero que vocês expliquem o que é isso, como que é, mas dizem que a média de tempo para uma empresa dessa estourar e vender por bilhões está em cerca de 8 meses. No Brasil, já foi de 12 anos para se tornar uma grande... algo nesse sentido. É isso? Essa é a nova... Bom, é o seu objetivo. Teve algumas mudanças aí no mercado, né? Mas vou te trazer mais uma novo vez, conceito. Mais uma vez, muda muito rápido. Muda o tempo todo. Exatamente. Toda onda, ela vai ter uma crista. E ela vai ter um vale. Eu acho que é natural isso no mundo. A gente só precisa entender que é assim. São ciclos, né? Então, teve a onda das startups, muito dinheiro disponível para investir. Isso fez muita coisa evoluir. Mas chega uma hora que a curva muda.
E aí veio um pouco o inverno aí das startups, É. né? Que sumiu um pouco o dinheiro do mercado, pandemia, as guerras e tal, juro alto, menos dinheiro disponível para investir em risco, né? Capital de risco, que são as startups. E aí começou a se olhar um outro perfil de empresas, que são as empresas camelo, tá? Então não é mais unicórnio. Não, tem as duas. Calma, pode manter. Me ajuda aí, Eu tô fazendo- Diego. Eu tô Mas- fazendo perguntas de propósito mesmo de leigos, Pro pessoas que mercado. veio do lado de fora e às vezes não entendem muito bem isso, né? Empresa unicórnio o que é? Uma empresa que chegou no valuation, né? Tem um valor de mercado de $1 bi. Então, quando ela atinge $1 bi, ela levava esse título de unicórnio. Por quê? Porque são raros, né? Então, é uma brincadeira aí com a raridade do unicórnio. Aconteceu muito até 21, né? 21, 22. 22, ali, né? No início ali também ainda deu. E daí depois, como sumiu um pouco o dinheiro, as empresas, né, pararam Seguraram. tiveram que segurar por falta de investimento. E aí se começou a se olhar para a empresa, que eu acho que é muito mais ligada a minha e a sua. Eu não me corrija se estiver enganado, Sim, mas sim. eu me identifico mais com uma empresa camelo, porque a gente é bootstrap, né? O que é bootstrap? É uma empresa que nunca pegou investimento externo. Foi fazendo com o próprio recurso, no máximo uma dívidazinha, né, normal, e não trouxe investidores. E aí reinvestindo tudo. Então, eles chamam de camelo essa empresa que vai lá e ganha e daí usa isso para construir um próximo degrau. Ela cresce em degraus, né? Entendi. E a unicórnio é uma linha reta porque tinha muita gasolina, o dinheiro para crescer, né? Então, eu me identifico muito mais com uma empresa Camelo. camelo. Tô longe ainda do umbi, mas nós vamos chegar lá, estamos procurando isso. Continua amigo aqui. Então, isso é. Mas de novo, Quero ele né? sentado do lado aqui quando chegar. Não, né? pessoal, a gente perde. Botou o Fábio no lado ali. Isso. Mas falando de diversidade, de novo, do nosso ecossistema, aqui a gente tem espaço para todo mundo, né? É verdade. A gente tem espaço para os camelos, para o unicórnio, seja lá o que for. Porque, assim, esse modelo, né, de investimento de risco, ele começou nos Estados Unidos lá, vou chutar, na época da HP em Stanford, que tiveram os investidores de risco e colocaram dinheiro. E foi um modelo que deu aparentemente certo, né? É. Claro que a gente tem que lembrar que geralmente a gente olha só os unicórnios, as que deram certo, 2 bi, só que tem uma galera aqui também que está suando ali para fazer Muitas, a maioria. muitas. muito. Aliás, a maioria A está grande suando para maioria. fazer Aqui dentro, acontecer. próximo da gente tem algumas aqui, né? Mas é possível, como eu falei. Né? Imaginar que aqui em Florianópolis a gente tem uma empresa que ia vender por 2 bi. Pensa nos setores mais tradicionais aqui de Florianópolis, o turismo, o comércio, Jamais. a construção. Se tem alguma empresa, pode ter, tá? Que venha valer 2 bi e mais. Né? No caso, a gente está falando da RD, que é um caso público, naturalmente. Essa empresa criou esse valor em menos de 10 anos. Então, assim, a gente sabe que dinheiro tem valor no tempo. Então, assim, isso dá um valor maior ainda para eles. Porque, poxa, em tempo recorde, se criou um valor tão grande. Mas vamos lá. De fato, a tecnologia tem transformado a nossa vida cada vez mais. Né? E o resultado disso é que as empresas de tecnologia mundialmente, sejam elas startups ou não, elas têm criado um valor incrível. Hoje, fico disputando ali qual é a empresa mais valiosa do mundo, se é a Microsoft ou a Apple. O que importa é o seguinte, cada uma delas vale em torno de 3 trilhões de dólares. Isso aí, gente, é mais talvez que o dobro do PIB de um país como o Brasil. Perfeito. Se você pegar nos Estados Unidos, das 10 empresas mais valiosas, possivelmente 6 são de tecnologia. Tá? Então, os mercados mais desenvolvidos já se deram conta disso há muito tempo. Né? O Brasil, que é rico em recursos naturais, isso aqui é um negócio limitado. A tecnologia não tem limite. Tá? E graças a essa dinâmica de investimento, de capital de risco, enfim, que fizeram criar grandes inovações. Sei lá, o Waze, o Uber, que a gente utiliza no dia a dia e inúmeras outras aí. O que aconteceu no mercado, que o Fábio colocou muito bem, porque falando no mercado financeiro, quem manda no mundo são os juros. Então, ali em 2021 foi o auge. Nosso setor Dinheiro aqui, barato. deixa eu pensar, acho que foi algo, circulou em Santa Catarina, algo, se eu não me engano, 10 bilhões de reais em transações. Negócio incrível. Mas convergiu o quê? Transformação digital por conta impulsionada por conta da pandemia e juros baixos. Porque como é um capital de risco, cara, os juros no Brasil é 2%, lá fora 0%. Cara, não vale a pena investir. Em alguns entendeu? lugares negativo, né? E Japão estava negativo na época. Japão negativo, então tinha muita liquidez também. Os bancos centrais colocaram muito dinheiro por conta da pandemia. Então foi a tempestade perfeita, vamos dizer assim, do ponto positivo, e fez que tivesse todos esses valuations. Agora, os juros, né, nos últimos tempos aumentou,
Então ficou mais complicado para o cara que vai investir. Poxa, se eu posso ganhar aqui na renda fixa garantido, sim, mas não vou Não vou arriscar. Tá? Não vou arriscar. Então tá todo mundo esperando aí para que nosso ecossistema, esperando que os valuations das empresas estão bastante depreciadas, naturalmente, por conta dos juros. Uma hora os juros vai cair, talvez não a 2%, mas a tendência é que caia. Mas a tecnologia vai continuar aí. É isso que eu quero dizer. Então, você fala, a gente está aí, né, Fábio, acho que mais de 20 anos nesse mercado de tecnologia. Eu acho que vem pela frente vai ser maior do que foi ali na década de 90 com o advento da internet. Tá? A gente sabe quantas empresas surfaram a onda da internet, a mais conhecida a Amazon, né, do Jeff Bezos lá, que, enfim, ele viu que tudo ia para a internet e a visão dele estava correta. E hoje é uma empresa também que vale trilhões de dólares. Só que vem agora, pela inteligência artificial, vai vir uma nova onda. Então, esse negócio não vai retroceder. A tecnologia, ela não vai retroceder. Então, é o que eu vejo de uma forma muito otimista o nosso ecossistema. Eu costumo dizer que acho que a gente não viu nada ainda do que nós vamos ver pela frente. E o bacana aqui do nosso ecossistema é que, bom, historicamente, além de Florianópolis, nós temos 2 grandes polos de inovação, que são de Joinville e Blumenau, né? A gente sempre tem grandes empresas que nasceram lá. Inclusive, semana passada eu visitei a Senior Sistemas. Está todo mundo esperando aí a ida para a Bolsa, né? Lançar ações aí na B3 muito em breve, que é muito legal, mais um case Santa Catarina. Legal. Temos a Softplan, que também é público aqui, que também está nessa jornada de abrir o capital. Bolsa. Só que Santa Catarina cada vez mais está fortalecendo os demais polos. Nós temos o polo de Chapecó, com empresas de tecnologia também sendo adquiridas. Isso é um negócio único no Brasil. Aí, e talvez, vamos pesquisar, talvez no mundo, né? Porque é um estado todo que está respirando inovação. Quando você vai para outras cidades, como vão outros estados, Pernambuco, por exemplo, com Porto Digital, é muito concentrado numa região ali de Recife, enfim. Aqui não, aqui... coincidentemente, eu ia entrar exatamente nesse gancho, tu como representante da CAT, a gente está no ecossistema, a gente sabe de Florianópolis, a força que tem, volto a dizer, conhecido como a Ilha do Silício agora, mas Santa Catarina também é um estado de referência? Com certeza, eu só acho que a gente está aqui em Santa Catarina, eu diria, na primeira e segunda marcha. Então, acho que está na hora de a gente engatar aí a terceira, quarta marcha. A gente tem alguns desafios, né? O desafio de talentos é um negócio que nos preocupa muito, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas, a gente precisa conectar mais a academia, para a academia fornecer mais talentos para a gente, fornecer mais inteligência, né? Porque inovação envolve inteligência, internacionalização. As empresas são muito nacionais. Pensam nacionais, só não pensam nacionais. Você, para atrair grandes fundos globais, para você atrair grandes empresas multinacionais globais, as nossas empresas elas têm que ser globais. Então, essa parte toda de formação de talento, industrialização, internacionalização, e espalhar essa inovação para o estado todo, né? Que é importante, porque não precisa ficar centrado tudo numa cidade, né? Isso é ruim para a cidade também. Né? Você precisa garantir que o catarinense lá, enfim, o talento lá de Chapecó fique em Chapecó, o talento de Lages fique em Lages. A CAT está nas principais regiões do estado? Hoje a CAT está em 8 polos de inovação, então ela está hoje nas principais regiões do estado. E o legal, né, Diego, é como a tecnologia traz uma renda de qualidade, né? Traz outro nível. A mão de obra é muito bem remunerada, qualidade de vida. Então, assim, não é como necessariamente uma indústria, né? Sim. Que você tem muita gente trabalhando com salários muito baixos, é o contrário. Então, tem muita gente trabalhando, mas com salários altíssimos, muitas vezes, né? Bons salários, onde as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida muito boa. Então, eu acredito muito que a tecnologia é uma baita ferramenta para a redistribuição de renda. Total. Porque você não precisa ter nascido ou ter investimento pesado para você poder entrar nesse ramo. Só precisa estudar. Uhum. E se a gente conseguir realmente fomentar as academias e conectar a academia com a iniciativa privada, que o Brasil, eu não sei, eu não entendo o motivo, mas é uma dor isso no Brasil. Eu vi o case num evento que eu fui tava o cônsul da Suécia, o pessoal Brasil-Suécia, né, da Câmara. E isso aconteceu na década de 80 na Suécia. Uhum. E naquele momento, isso já foi antes da pandemia, esse evento, tinham 80 empresas da Suécia exportando para o Brasil. E olha o tamanho que é a Suécia. E do Brasil para a Suécia, uma. Então você vê, mas lá o grande fator que fez dar certo foi essa conexão. Academia com iniciativa privada. É muito bem
conectado isso e arranjado, sabe? Eu acho que é um baita exemplo para a gente seguir. Como é que está a nível Brasil essa questão lá da base, da academia, da escola, a educação para essa área do empreendedor, da inovação, tecnologia? E eu ouço falar, escuto muitas vezes que, inclusive, falta mão de obra para botar esse mercado. Não tem gente se formando, não está ainda na altura que a gente queria, as faculdades nesse sentido? Olha, eu acho que está evoluindo, tá? Mas assim, como quase tudo no Brasil, as coisas evoluem de uma forma muito devagar, né? E a gente vai perdendo muita coisa nesse período. Mas falando um pouquinho também, a gente, né, acaba muitas vezes sendo muito crítico com o nosso país, mas um dos sucessos do nosso ecossistema aqui foi justamente por Fábio, e a gente não pode perder isso. Como eu falei, eu estudei na Universidade Federal, meu pai estudou na Universidade Federal, e o centro tecnológico aqui, a gente teve um reitor, que muitos conhecem do nosso ecossistema, o professor Stemmer, que ele, antes de ingressar na Universidade Federal de Santa Catarina, a família dele é imigrante alemã, mandou ele estudar na Alemanha, essa história que conta, e chegando lá ele viu que, poxa, mas que interessante, academia, setor produtivo andando junto, né? A academia perguntando o que vocês precisam, qual tipo de profissional vocês precisam, não, vem aqui para dentro, vamos construir isso juntos, tal. Quando ele voltou para o Brasil, para nossa sorte, ele era do Rio Grande do Sul, mas diz a história que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul já estava lá muito bem, com corpo docente. Não, mas tem uma universidade lá em Santa Catarina, lá em Florianópolis, está iniciando. Quem sabe você não vai para lá? Acho que aí não tivemos muita... Tem que ter um pouco de sorte também. Né? E ele começou a estimular nos jovens estudantes de engenharia a também empreenderem. Tanto que, posso citar aqui dezenas, talvez centenas de empreendedores que nasceram, que vieram, na verdade, do Centro Tecnológico da UFSC. O que eu lamento é que eu vejo que essa coisa andou muito devagar dos últimos anos. Então, a gente precisa retomar isso. Né? A gente precisa gerar Tem muito conhecimento que é gerado na universidade. Nós temos universidades aqui em Santa Catarina, não só a UFSC, como muito centro de pesquisa, né? Muito centro de pesquisa maravilhosa. Olha o que a VEG, né? A potência que a VEG se tornou. Mas os engenheiros oriundos da VEG são o nosso centro tecnológico. Então, por que a gente não pega esses caras aqui agora? Vamos criar grandes VEGs, mas da área de tecnologia. Tá? Falando um pouco do desafio que a gente tem, eu coloquei lá no plano, para os próximos anos, é essa conexão maior, de fato, com a academia. E tornar todo esse conhecimento, gerar em riqueza. O Fábio bem colocou. Quantos exemplos a gente não tem hoje? Tem muitos programas que a CAT patrocina, com bolsa de estudo, enfim, de jovens de comunidades vulneráveis, comunidades carentes, que ele conseguiu se formar ali em Dev, em 8 meses, apoiado por esse tipo de programa, e hoje ganha seus 3, 4, 5, 6 mil reais, que é, de longe, o maior salário da família. É impensável que ele teria um futuro desse, né? É impensável. Seria impensável. Então, outra coisa que a gente precisa olhar para esse social também, né? Incluir cada vez mais, abrir, a gente fala muito aqui na CAT de furar essa bolha. Então, a gente patrocina e apoia alguns programas, como o Prototipando a Quebrada, que é um programa super bacana aqui. Maravilhoso. Que a gente recebe jovens aqui. Semana passada, adoro ver aqui nesse espaço, aqui jovens, comunidades carentes, conhecendo a tecnologia, e a gente procura mostrar para eles que é para eles também. Sim. Porque essa questão da mensagem é muito importante. Eu já recebi jovens carentes aqui na Teutec, que eu fui todo orgulhoso mostrar para eles o espaço, daí um jovem pegou para mim e falou assim, tio, mas isso aqui não é para mim. Nossa. Então, assim, a gente também tem que quebrar isso aí, é uma responsabilidade nossa, furar a bolha. Não, isso aqui é para você. Sim. Mostrar que é possível, e de repente, lá na formação dele, na casa dele, fala, não, meu filho, isso aqui é coisa pra gente rica. Né? Isso aí, tecnologia não é pra você, vai fazer outra coisa da vida. Então a gente tem esse trabalho muito importante a ser feito. Só pra chancelar isso. Eu vim de uma família humilde, não passei fome, mas humilde. E meu pai não teve a oportunidade de estudar muito também. E aí, quando eu quis estudar eletrônica, ele ficou bravo comigo. Porque ele falava assim, filho, o que tu vai fazer da vida? Vai passar o resto da vida consertando TV? Olha só. Aí eu não lembrei, graças a Deus eu não ouvi e não lembrava disso. Alguns anos atrás ele veio me visitar, conheceu a empresa, olhou. Pô, meu filho, ainda bem que você não me ouviu, né? Eu falei, o quê, pai? Eu falei isso pra você. Eu falei, pô, não ouvi mesmo. Ele não conhecia a empresa ainda? Não. Legal. Ele é um homem inteligente, ele viu, mas assim, a formação dele... Era o que ele tinha, a visão que ele tinha era aquilo. Então, realmente, eu acho que quebrar as crenças, né? Quebrar você mostrar que é possível. Eu acho que o caminho mais curto para você tornar pessoas
melhor, né? No sentido de renda e tudo. É muita tecnologia, porque, cara, só depende da própria cabeça e de querer se desenvolver. E tornar esse ecossistema palpável, né? Não só essa ajuda social de inserir pessoas no mercado, mas mostrar que a tecnologia e a inovação está no nosso dia a dia. E as pessoas, pô, realmente eu posso fazer isso, né? Eu sei que a CAT também tem uma visão, se preocupa muito com a questão do empreendedorismo social, que eu acho que é um pouco diferente. Que é produzir exatamente em prol do setor público, das cidades. É mais ou menos isso, né? Tu mostrar lá que eu posso criar algo que pode ajudar o trânsito, que possa ajudar algo em casa, posso criar enfim, tornar isso mais público, né? Mais palpável e acessível para todo mundo, né? Não tenho dúvida. Eu acho que não só trazer essa turma para saber que eles podem também participar, mas mostrar que a inovação está no nosso dia a dia, tá em casa, está no trabalho, está na rua, né? Eu acho que é por aí, né? O trabalho nosso aqui também é trabalhar junto ao setor público para mudar um pouco o mindset deles, né? Os padrões que eles acreditam. Então, assim, eu acho que mais do que as empresas, o governo precisa se transformar acho que é o grande desafio, né? Para atender melhor o cidadão. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na CAT, uma vertical voltada para Smart Cities, que justamente, e a gente convida agentes públicos que possam vir para cá, entender um pouquinho como é que funciona essa questão da inovação, né? Porque tem muita marra, né? Muita tradição na questão do setor público. E aí você quebrar isso, estruturalmente. Os caras têm receio de inovar, enfim, mas não tem outro caminho, né? A CAT tem alguns, até para quem não sabe, né? Por exemplo, existem os grupos temáticos também de algumas áreas, né? Da construção civil. Isso. A gente tem várias ACATs dentro de uma CAT, dentro de uma verdade. CAT. Isso foi fenomenal. 11 ou 12, né? 11. Hoje acho que são em torno de 13. 13. E foi um programa criado pelo ex-presidente da CAT, o Rui, grande amigo, que esse programa esse ano faz 15 anos. Né? Então é uma forma dos associados da CAT se conectarem mais com a entidade, dentro daquele interesse dele. Né? Porque, claro, a gente se associa a alguma coisa se a gente também entende que vai ter um benefício, algum retorno com aquilo. Né? Então a gente tem vertical de segurança, vertical Fui presidente de um período. Você foi presidente de segurança. E é uma forma de a gente, é uma introdução nossa ao associativismo. E o que eu acho mágico do associativismo, é outra crença que eu acredito muito, é que se você quiser receber, você precisa aprender antes a dar. Perfeito. E o diretor da vertical tem muito disso, né? Ele aprende ali, que também é outra questão cultura. Claro que a gente recebe empresários, enfim, que chegam ali na primeira reunião, já quer sair vendendo, abre o portfólio, não sei o quê. Esse cara, calma. Não é bem que assim, e não funciona mesmo. Ele vê que ali não é... Tem gente que acha que vai sair já com um contrato assinado ali. Então, assim, primeiro ele tem que entender o que ele pode contribuir para o ecossistema, o que ele pode contribuir para a entidade, e depois as coisas retornam. Aí você acha um negócio sensacional. É difícil ver em outro lugar. E funciona muito bem aqui. Funciona super bem. A gente tem um fundo garantidor de crédito, que eu acho fantástico também, que foi criado com recursos que são dos empresários. Era enfim, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas é uma causa judicial que a CAT ganhou, mas o dinheiro era das empresas. Então, as empresas, a minha era uma delas, podia pegar aquele dinheiro e botar no bolso, que era dela, devido dela. Sim. Mas nessa visão mais coletiva do negócio, todo mundo sentou na mesa e disse, cara, vai botar tanto, não vai fazer diferença para tua empresa. Não vai mudar a vida. Né? Mas vai mudar a vida da tua empresa. Mas se a gente juntar tudo isso aqui, criar um fundo, porque qual o problema aqui? As empresas estão começando, você vai no banco, qual é a garantia? Não tem garantia de nada, né? Então, a gente criou esse fundo garoto e foi inaugurado semanas antes de começar a pandemia. Foi. E salvou dezenas de empresas. Olha. Né, que hoje tem empresas que prosperaram graças àquilo. E mais, são empresas que daqui a pouco viram meu concorrente. Mas eu tenho uma visão completamente diferente. Eu vejo muito mais a possibilidade de cooperar. Isso. Eu enxergo qualquer empreendedor, qualquer empresa aqui dentro do ecossistema da CAT, uma forma de cooperar muito antes de competir. Uma concorrência positiva, né? Essa sinergia aqui. Entender o seguinte. Poxa, primeiro que a gente é um ecossistema pequeno. A gente não vai conseguir ser um ecossistema maior que de São Paulo. Lá estão as grandes empresas, vou pegar por número, mas a gente tem possibilidade de fazer um ecossistema diferente, né? Um ecossistema melhor do que o deles. E essa parte de colaboração, eles não conseguem lá. Não. Porque é muito grande. É muito grande. Aqui a gente consegue. Né? Aqui a gente consegue reunir os empresários e tal. Então a gente precisa unir forças para você pegar e ter alguma visibilidade. Então, hoje tem a vertical de saúde aqui, por exemplo, que é uma das principais verticais. Hoje você consegue. Eu estava, semana passada, em Brasília, conversando com uma CEO de uma grande empresa da área de saúde, e ela conhece muito bem o nosso ecossistema aqui.
Mas ela conhece não por conta de uma empresa. Ela conhece por causa desse cluster que tem de empresa. A Uhum. Vertical de Saúde deve ter umas 90 empresas. Então ela sabe da força que é isso. Então é um modelo que foi São várias criado verticais. sensacional. Cerca de 13 verticais. 13 em 13 áreas verticais. E elas estão virando praticamente todas referência no Brasil. Então, Olha só que bacana. Você olha no mercado de Fazem energia, eventos. em Florianópolis, na CAT, tem a vertical de energia, vertical de saúde, vertical de educação. Há 3 construção semanas civil, atrás, eu na estava em São construção. Paulo, construção, eu fui convidado para ir na Bet Educar, que é o maior evento de tecnologia para educação do mundo. Ela tem em Londres e depois de Londres a maior já é São Paulo. E tinha uma área toda lá que fiquei super orgulhoso. Estava lá a CAT. que legal. A CAT que estava fazendo a curadoria toda dessa área de startups. Muito bom. Uma empresa pode até crescer sozinha, de uma maneira sozinha, vamos dizer assim, mas no associativismo ela cresce muito mais, né? É a porque, colaboração, principalmente ligado à inovação, à tecnologia que está muito ligada à inovação, tem muita descoberta. né? E para você descobrir tudo sozinho, vai levar muito mais tempo, você perde a onda. Exatamente. Perde né, o time. E quando você está compartilhando os desafios, né, a gente brinca que chega nessas reuniões, abre a caixa de ferramenta, que é para falar as dores e não para tentar vender algo. Pô, cara, tem essa dor, tem aquela dor, como é que a gente junto pode resolver essa dor para todo mundo continuar evoluindo? Claro. Então é fantástico. Falando em desafio, tu vais assumir a CAT agora. Tu já vives a CAT há muito tempo, mas como presidente, tem um grande desafio na tua gestão aí, 2024, 2026, né? 2024, 2026. Eu acho que é o seguinte... Um grande sonho, um grande desafio. Eu né? acho que a gente está ali um trabalho fantástico, feito até hoje pelos ex-presidentes, não só os presidentes, como vice-presidente, diretor de vertical. Fantástico. O que eu pretendo vamos dizer assim, expor mais o ecossistema para o mundo, sabe? Tornar a CAT e Santa Catarina, de fato, um grande player global de inovação. Quando a gente olhar aquele mapa da inovação do mundo, a gente vê lá Vale do Silício, vê Boston, vê Londres e vê aqui, botar um pontinho aqui, vê Santa Catarina. Então, tornar as empresas, para isso a gente precisa tornar as empresas cada vez mais globais. Ano passado a gente inaugurou a CAT Canadá com o CNPJ, estamos promovendo várias missões para que as pessoas possam abrir a sua mente Vai ter uma em agora, relação né? a isso. Tem uma missão agora esse mês. Vai ter 2 missões esse mês, na verdade, uma para Londres, outra para o Canadá. Então, integrar cada vez mais o Estado também. A gente tem esse potencial enorme. O Estado de Santa Catarina é um Estado muito diferenciado. É um Estado formado por imigrantes. Então, o imigrante é aquele que veio sem nada, né? E não teve outra alternativa a não ser criar coisas, Muito empreender. espírito de luta, né? Então, muito espírito de luta, muita conquistar. resiliência. Então, a gente tem que aproveitar isso. Integrar mais. A gente tem indústrias fantásticas no estado. Como é que a gente integra? Tem um potencial enorme aqui para integrar cada vez mais. A gente fala das indústrias, que é um setor forte aqui do estado. A gente fala de neo-industrialização agora, né? Modernização das indústrias. A gente precisa conectar mais isso. Então, eu vejo o futuro aí com muito, muito otimismo. Nosso ecossistema crescendo cada vez mais, né? E integrando a sociedade como um todo, né? Porque também não adianta a gente ficar só na nossa bolha ali, achar tudo maravilhoso, porque você tem que cuidar do entorno, né? A cidade tem que estar bem, né? É isso. Então, vamos pegar aqui Florianópolis, a gente participa de movimentos, você sabe, né, Rafa, aqui do movimento da sociedade civil, como Floripa Sustentável. Isso. Até porque é o seguinte, Florianópolis tá com essa bola toda, porque no final do dia é um ótimo lugar para viver. É isso. E os jovens hoje, os empreendedores, você basicamente com o notebook na mão, né? O Fábio escolheu Florianópolis, ele poderia ter escolhido Porto Alegre. Eu tive proposta para ir para São Paulo, mas São eu não Paulo. quis, porque eu não queria viver em São Paulo. E se eu perguntar para ele, eu arrisco, quais são os motivos, né? Se fosse aqui uma cidade que tivesse violência, que você não pudesse criar teus filhos, possivelmente ele não escolheria estar aqui. Então, assim, eu já provei um pouco disso, Cuiabá era. E a gente tem que Cuiabá, então assim, terrível. Então todo mundo ajuda a construir o ecossistema, não é só a CAT, naturalmente. Tá? Então a gente tem que juntar aqui o melhor da sociedade civil, o melhor do governo, o melhor do setor produtivo, o melhor da academia, como a gente falou aqui, e olhar para um objetivo comum. Acho que tem que ter uma grande visão e todo mundo tem que ir para lá. Tá? Todo mundo tem que pensar Todo um pouco mundo... em colaboração. Então, isso aqui que tu é bom, É uma o que rede tu vai muito contribuir? grande, né, de contribuição. Vou contribuir com isso aqui. O que tu vai contribuir? A CAT vai ser o hub de inovação aberta, por exemplo. Sabe? Porque
Porque não adianta a gente ficar, de novo, não adianta a gente ficar concorrendo aqui. Exato. Cada um tem o seu papel, que é muito importante. E é legal que sempre tem gente disposta a fazer isso. Como tu citasse, a gente faz parte do movimento Floripa Sustentável. São pessoas ali que estão se doando para pensar a cidade e ajudar. E isso tem acontecido bastante, né? Acho que é muito interessante. A gente está quase no final, mas voltando para a empresa de vocês rapidinho. Aqueles teus 2 amigos da faculdade continuam ainda até hoje como sócios? Ou Um mudou? continua, outro não, mas outro, graças a Deus, continua um grande amigo que milita aqui no ecossistema. O outro está comigo até hoje. Depois a gente já trouxe um colaborador Teutec como sócio também. Depois mais um sócio externo. Eu pergunto porque é uma luta, né? Uma estrada, um caminho a seguir. Então, às vezes... E na porta lá, quem estava do teu lado lá no início, continua? Chegaram outros, né? Eu sei. Eu, em 2006, eu estava trabalhando 16, 18 horas por dia. E eu falei, caramba, cara, não vai dar para chegar nos meus objetivos. Eu falei, cara, mesmo assim vai demorar muito para mim conquistar o que eu quero. E aí caiu a ficha, óbvio, né? Mas eu tinha 26 anos, que eu só ia construir mais, dando oportunidade para os outros construir junto. Na época eu tinha um percentual de uma empresa de segurança. E aí eu comecei a formar pessoas, na época que eu conheci ali, Dale Carnegie, esse treinamento, e investi pesado. E usando muito, né? Na época eu nem conhecia essa frase, mas o conceito do Peter Schulz, lá que foi CEO da Porsche, né? Contrate caráter, desenvolva competências. Então, assim, conhecendo as pessoas, as competências se desenvolvem. Mas você tem que poder confiar e saber que são pessoas que compartilham dos valores. E nessa caminhada, eu dou risada porque o pessoal se assusta, né? A gente tem 3 ou 4 sócios ali que tem 85% da empresa, mas eu tenho 27 acionistas. A gente se tornou uma SA, capital fechado, né, em 2020. Eu aproveitei a pandemia para organizar a casa e muita cultura do partnership. Então, a gente tem muito esse programa de também todo mundo participar e foi bem legal. O nosso grande evento da Porter final do ano nacional é aqui, no Centro-Sul. Vai ser em quando? 9 de novembro. 9 de novembro. Todo mundo convidado aí, os ingressos já estão à venda. Astral, né? Vai ser, esse ano o tema é espetáculo. Muita experiência legal para vocês, muito conhecimento. Tô já me coçando, né? Porque eu já tô sabendo dos palestrantes que vão vir, mas deixa o marketing anunciar lá, vai ser bem legal. Spoiler aí. É isso. O Diego, eu sei que vai estar até o final do ano, vai ter dezenas de eventos que ele vai estar participando, inclusive à frente da ACAT, né? Só explica rapidinho pra gente, na Teutec, o que é a Agenda ESG, é isso, né? Isso. Teutec 2030? Isso. São os compromissos que a Teutec assumiu publicamente. A gente tem uma grande visão como empresa que é ajudar a tornar o mundo cada vez mais colaborativo, sustentável e humano. Então, a gente tem uma série de práticas. A gente tem uma líder de ESG, o que é muito legal também, alguém cuidando disso. Mas, claro, a gente tem um comitê também, que a diretoria está toda envolvida. Legal. Então, uma série de ações que a Teutec se compromete do ponto social, do ponto de ambiental e de governança corporativa. É aquela rede que a gente estava falando 2030. Aqui, né? É aquela história, né? Você tem que cuidar do todo, né? Cuidar do entorno. E é interessante se preparar para isso, porque quando veio esse desastre sem precedentes no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu se mobilizar muito rápido. Legal. Isso que é bacana, porque a empresa já tem essa cultura, né? A gente já vem... A gente tem um programa já de quase 15 anos chamado Giving Back, que é um programa de devolver para a sociedade, né, boa parte aí do que a gente conquista. Então já está no dia a dia da empresa, então foi rápido, né? O colaborador sabe que, poxa, eu posso chegar e pedir para o meu chefe me ausentar para ajudar, como a gente tem um colaborador lá no Rio Grande do Sul, e acho que foram 10, 15 dias, ele está lá no front mesmo, na água mesmo, ajudando. Então, para a gente, isso, essa cultura é extremamente importante de responsabilidade social. Tem que fazer, né? A gente tem uma filial lá, uma das próprias é lá, 6 colaboradores perderam tudo. Então, houve uma mobilização também enorme para a gente restabelecer. Ainda não baixou a água, mas assim que baixar lá para eles. A gente tem que olhar por cima, né? Não... Poder ajudar. Assim, a gente, como líderes empresariais, a gente tem uma responsabilidade cada vez maior. Eu acho que a responsabilidade das empresas está aumentando e do governo está diminuindo. A gente vê quando tem esse tipo de coisa, né? Tipo a pandemia. Olha quanto que as empresas ajudaram. Imagina se não fosse as empresas. Se as empresas não tivessem essa responsabilidade social, só olhasse o lucro dela. E agora no Rio Grande do Sul. E a resposta mais rápida sempre a gente viu que o governo não consegue fazer sozinho. Não vai fazer, esquece. Lento. Então é muito legal ver a resposta mais rápida é realmente da sociedade, das empresas. Estou discutindo aí, não vou entrar no mérito da burocracia e tal, mas a empresa rapidinho decide aqui, vai, pronto, vamos ajudar. Na pandemia tem uma história legal. Quando fechou tudo, reunimos lá, né, o núcleo duro, tá, e agora? Como que a gente se protege? O que pode acontecer de ruim? Como que a gente protege o negócio? Beleza, é isso, tá. Não acabou a reunião. E agora o que a gente vai fazer para ajudar?
que a gente pode fazer para ajudar? Mas a gente não é da área de saúde. Cara, tem dor aqui. Como que esse pessoal vai resolver os problemas do condomínio fazendo assembleia se não pode se reunir? Em 2 semanas a gente botou no ar, até hoje está no ar de graça, uma plataforma de assembleia virtual para os que já gera ata, já fica os assuntos votados, tudo, gratuito para os síndicos. Então foi a forma que a gente encontrou na época de tem que pensar no todo, cara. Se você Legal, que ótimo. sozinho você não vai a lugar nenhum. Volta, né? Volta para você. Né? Vou terminar com mais uma frase, né? Opa, Um fã de frase. Que, inclusive, eu sei que tu conhece muito bem e gostas. A acomodação é o início do fim. É isso aí. É isso aí, né? Tem que botar o bloco na rua. Botar o bloco na rua. No final do dia é 1% inspiração e 99% transpiração. As informações aí a respeito de Diego, eu sei um pouco também a ajuda da minha irmã, que é colaboradora há mais de 10 anos na Teutec, então eu conheço um pouco da empresa através dela também, é formidável. Um abraço para Ana aí, uma grande os pais colaboradores da Teutec. 2 grandes empresas, foi um prazer ter vocês aqui, obrigado mais uma vez, né? Obrigado pela acho oportunidade. Que o bate-papo foi muito legal, acho que eu estava querendo isso mesmo, em mergulhar um pouco nesse assunto, e eu vou pedir para vocês para nós terminarmos com um brinde com as nossas canecas aqui do Área Comum Pod. Isso aí. Parabéns aí pela Valeu, obrigado. Saúde. Mais uma vez, obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Obrigado por mais um episódio do Área Comum Pod e até a próxima. Valeu.